coração que desde o final de setembro, que Deus vem colocando no coração, e a gente aproveitou parte daquilo que os pastores também pregaram, para pensar numa palavra, o que foi a ideia original. Mostrar à igreja o evangelho pregado por Jesus, vivido pela igreja e ensinado pelos apóstolos. Então pegar os textos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, ensino de Paulo, de Pedro, de João, de Judas e de Tiago. Então o que vocês começaram a ver, vão ver hoje, domingo que vem, no último domingo, vai ser exatamente isso. Como que era a mensagem pregada por eles, para a gente trazer no nosso contexto. E no domingo que vem, com a graça do Senhor, a gente vai falar sobre o alvo. E nós vamos colocar o sofrimento, como eles ensinavam o sofrimento para os cristãos. Então nós vamos trazer a mensagem dele para os nossos dias. Quer dizer, a discípulos 1 vai ficar muito mais fácil de entender. E vocês vão, assim como a gente simplificou e entenderam a porta, hoje vocês vão sair daqui sabendo o que é o caminho apertado, que até cantou, o que é o caminho largo, a porta para o caminho largo, e vão ter uma resposta, porque já me perguntaram no discipulado, no curso de teologia, eu trouxe também, porque ele entra nesse tema, afinal de contas, Efésios 5,18. Como é que a gente entende aquilo? Não os embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A gente já viu pastores, né, irmãos pregando, olha, pode beber um pouquinho e tal. Vamos estudar aquele texto no grego. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu, e aí a gente explica para vocês, porque faz parte do contexto. Amém? Então, quem puder não perder, vai ser importante porque vocês vão ver, que às vezes as pessoas falam assim, ó, é um versículo fora de contexto. Não, vocês vão ver que todos os textos, eles dizem a mesma coisa e era o ensinamento que a igreja primitiva teve. Aí vocês vão comparar com o evangelho que vocês escutam hoje em dia. Então vamos lá, próximo. Bom, então nós começamos falando sobre porta, o caminho. Paulo, falamos sobre a porta. Hoje nós vamos falar sobre o caminho. Próximo. Então, a segunda parte do caminho. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Próximo. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Aí eu pergunto para vocês, agora pode chutar, pode bater na trave e sair fora. Lá vem a ferrugem. O que é, se acertar, o que é o caminho espaçoso? Ou então, se for mais fácil, o que é a porta larga? Olha, ganhou. E o que é o caminho apertado? Mais difícil, muito bem. Então, veja bem, assim como vocês já aprenderam algo, vocês vão sair daqui sabendo isso. Ganhou, acertou a porta, mas a gente precisa saber qual que é o caminho largo. Vamos lá, próximo. Então, porta de cargo já está resolvido. Vamos para o caminho. Próximo. As 3 etapas na vida do cristão. Só para emendar, para a gente não pegar assim, quem não ouviu a primeira parte, eu vou pegar o finalzinho dela para dar aquela, vamos assim, a gente está fazendo uma emenda aí. Você passa pela porta quando se arrepende e aceita o batismo. Jesus ensinou: aquele que crer e for batizado será salvo, e o que não crer será condenado. Hoje eu peguei não só a corrigida fiel, como os textos não saem fora, eu estou usando uma tradução católica e vou usar a atualizada. Por quê? Porque dentro desse contexto as traduções é a mesma coisa. Vocês não vão perder nada com isso. Para ver que o ensinamento de Jesus dá para entender de qualquer Bíblia que você pegue. Abandone o falso ensino de que tem que estar preparado. Para se batizar, tem que se arrepender da vida passada de pecado. Próximo. Tem cristão morrendo sem o batismo porque aceitou Jesus como Salvador. Olha o que a Bíblia diz. Pedro, e disse-lhes Pedro:
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, não tem jeito, você tem que descer as águas. Próximo. Aqui um exemplo de como aconteceu com Paulo. Ele pregando aquele texto famoso, ele e Silas, que eles cantam tudo, Deus responde, aí o carcereiro então vê todo mundo livre, ninguém fugiu, ele ia se matar, ele não deixa, aí ele fala: senhores, o que é necessário para que eu faça para ser salvo? Estamos falando de salvação, ele pergunta para o apóstolo Paulo, e eles disseram, Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E logo foi batizado, e todos os seus. Então veja bem, eles pregaram o evangelho para todos, entende-se todos que tinham capacidade para entender e se arrepender. E diz o quê? E logo foi batizado. Então, muitas pessoas às vezes na igreja, com aquela pregação de aceitar Jesus como Salvador, vivem 20 anos dentro da igreja, não se batizam e muitas acabam morrendo desse jeito, acreditando nisso. Mas o ensinamento de Jesus era quem crer e for batizado. E isso foi o que os apóstolos, a gente viu Pedro, agora Paulo, não havia diferença no ensinamento deles. Eles ensinavam, as pessoas criam, quer dizer, se arrependiam dos pecados e logo eram batizadas. Por quê? Porque você tem que passar pela porta estreita, e ela entra pelo batismo. Próximo. Caminho apertado. Vamos lá. Nasceu de novo, agora é um recém-nascido em Cristo. Então isso aconteceu, vocês lembram que nós ensinamos sobre as 6 realidades espirituais do batismo. Agora, uma delas era o novo nascimento. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Leite racional é o ensinamento puro da palavra de Deus, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Então, nasceu de novo, agora você tem que aprender. E o que é importante? Próximo. A vida do mundo ficou para trás. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Criatura, fala a palavra kitsis, em grego, significa criação. Então, agora é uma nova criação. O sujeito antes mentia, roubava, era bandido. Agora é uma nova criação. E essa palavra utilizada, se fez novo, a língua, Deus escolheu o Novo Testamento para ser escrito em grego pela riqueza que é essa língua. E nós vamos ter oportunidade de explicar os textos que são deturbados, porque se não se conhece o grego, por isso que se deturba. A palavra novo, se eu falo novo caminho, se eu falo Nova Jerusalém, nova criatura, eu uso a mesma palavra em português. No grego não. No grego existem várias palavras, são 4 palavras usadas no Novo Testamento. A primeira é neos, de onde vem aquela palavra nossa, neologia, neologismo, não é? Que significa recente, uma coisa recente, em relação a uma coisa velha. Prosfatos, que significa o oposto ao velho, aparece lá em Hebreus 10:20. Esse neos vocês vão ver em Colossenses 3:10, ele fala do novo homem. E essa palavra notem aqui lá em João 3:3, que ele fala aquele que nascer do alto. Então, agora, a palavra kainos, que aparece aqui, Paulo usa aqui, ela significa algo que nunca feito. Algo nunca feito. Nunca foi feito. E é a mesma palavra que ele usa, por exemplo, para falar da Nova Jerusalém, a nova terra, lá no Apocalipse. Então Deus fala o quê? Uma vez que você realmente creu em Jesus, se arrependeu dos pecados, você é algo novo. Não existe mais na sua vida traços do velho homem. Tem que entender que mudou. Por isso que as pessoas hesitam e a gente ficava ajudando as pessoas a cozinhar ovo em banho-maria. Não, vai indo, irmão, vai indo. Não, peraí, olha, você tem que entender isso. Se arrependeu dos pecados? Batiza e segue o caminho. Próximo. A guerra em você. Começa uma guerra que você nunca viveu antes. Carne versus espírito. Espírito versus carne. Aí começa a batalha na tua vida. Próximo. Porque a carne, ao caminho apertado. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro,
para que não façais as coisas que quereis. A carne te puxa para o pecado, tentando impedir a obra do Espírito. Então começa a luta entre esses dois caminhos, a carne e o Espírito. E aí você quer fazer uma coisa e a carne puxa você para outra, e fica aquela batalha espiritual que ensinaram: olha, você se batiza e a sua vida muda, e você nunca mais vai ter problema. Diferente do que ensinou Jesus, diferente do que ensinou a igreja, diferente do que ensinou os apóstolos. Próximo. O caminho apertado. Vamos lá. São dois leões, e o leão que você alimentar vai vencer a guerra. Então, a carne é um leão. A gente usa essa simbologia para explicar. O espírito é outro leão. Aquele que você alimentar é o que vai ganhar a guerra. Tem dois dentro de você. Você vai dar de comer para ele. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Escreveu Paulo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, para ser de Cristo, passou pela porta, agora no caminho você recebe o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e ele te guia no caminho. Próximo. Carne. Esse é o caminho largo. O caminho largo é a carne. Esse leão se alimenta de sentimentos e desejos de pecado, do pecado e coisas do mundo, que fortalece os desejos carnais, tais como músicas, festas aqui, para a gente entender, não é festa de aniversário, de casamento, estou me referindo a carnaval e essas coisas gerais aí. Bebida, conversa, cobiça, fornicação, etc. Então, o caminho largo é a carne. Próximo. Caminho apertado, o Espírito. Esse leão se alimenta de convicções na palavra de Deus, vida de oração, jejum, comunhão com os irmãos, louvando e adorando a Deus, no estudo da palavra de Deus e fundamentalmente através do discipulado, que nós vamos ver mais para frente. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E aqui então a gente vai fazer 8 comparações para ajudar a entender essa guerra que acontece entre o caminho largo, né, o caminho espaçoso e o caminho apertado. Próximo. Primeiro, carne versus espírito. Então a gente tem que entender que é essa a dificuldade de se permanecer em Cristo. Por quê? A carne que puxa para um lado. Olha, de um lado tem o churrasco, do outro tem o jejum. Qual que representa a carne? E o espírito? Não que o churrasco seja algo ruim, que é uma delícia, diga-se de passagem. Mas eu digo que uma coisa puxa para a carne. Mas nós vamos ver aqui, não é isso não, nós vamos ver realmente como eles ensinavam. Músicas e coisas do mundo, 1 João 2,15. Olha o que o João escreveu. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Era isso que ele ensinava. Se alguém amar o mundo, quer dizer, todas as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Ponto. As coisas, música e coisas de Deus. Olha Paulo. Falando entre vós, em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ora, se eu estou no Espírito, eu vou fazer as coisas do Espírito. E se eu estou na carne, eu faço as coisas da carne. Aí você vê muitas pessoas dentro da igreja que não têm sintonia com a palavra, mas com as coisas do mundo, porque estão andando no caminho da carne. O caminho do Espírito não é fácil. Jesus diz que poucos acham. Próximo. Segundo, os vícios do mundo. João 8,34. Aqui as próprias palavras do Mestre. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Cigarros, droga, bebida. Isso aqui nós vamos ter um texto para explicar. Todo tipo de pecado você comete porque você é escravo, é servo, disse Jesus. A vida liberta dos vícios. E aí ele mesmo, a Paulo dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na verdade isso aqui é texto de João, sequência do Evangelho de João, esqueci de mudar ali. Eu ia citar esse texto de Paulo, nós vamos ver ele mais para frente, o Romanos 8,14. Esse aqui também é palavra de Jesus. Então ele mostra os dois caminhos, as duas lutas que você vai ter. Ou agrada a carne ou agrada o Espírito. Isso é uma luta constante para todo mundo. Não tem ninguém melhor que ninguém. Você vai ter que aprender e fazer a sua escolha. Próximo. Falando mentiras. Nós vemos hoje, ainda mais envolvendo política, os cristãos entrando na política e aprendendo a mentir muito bem. Mas o que é que era o ensino de Jesus?
o ensino dos apóstolos sobre mentirosos. Eu só estou pegando aqui a parte que interessa para a mentira, que ele fala de um monte de gente que vai para o lago de fogo. Mas quanto a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Era isso que eles ensinavam. Você vai mentir? Então saiba que esse é o teu lugar. Porque você está na carne. E perigoso, porque você está na mentira. Falando a verdade. Por isso deixai a mentira e falar a verdade de cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Qual que é a luta? Tocou o telefone. Fala que eu não tô. É carne ou é espírito? Seu pai está? Sua mãe está? Fala que eu não tô. É carne ou é espírito? É carne, é mentira. A mentira faz parte. Isso aqui é velho. É o velho homem. Então a Bíblia, nós vemos o apóstolo Paulo falando que as coisas novas se fizeram. Se fez tudo novo. Próximo. Carne versus espírito. Palavrões, fofocas. Olha só o apóstolo Paulo. Não sai, Efésios 4, 29, 5, 4, 5. Não saia da vossa boca, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Quer dizer, então da sua boca as pessoas só podem ouvir coisas que edificam. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis disso, que nenhum fornicador ou impuro tem herança no reino de Deus. Então impuro envolve tudo isso. Pessoa que fala essas coisas, palavrão, fofoca. Agora fica aquela pergunta: o que é torpeza, o que é torpe, o que é tolice, o que é zombaria? Próximo. Vamos aprender, senão a gente fica aqui não edifica. Palavra torpe. A palavra sapros em grego significa podre, estragada. São os palavrões e os xingamentos. Quando você escuta um cristão xingando palavrão, aquelas coisas que te arrepiam, ele está na carne ou no espírito? Qual o caminho que é mais fácil andar, irmãos? O da carne ou do espírito? Levantou de noite com pressa, deu uma dedada no guarda-roupa, a unha foi para cima, sangrou na hora. Louvado seja o Senhor, ou é a luta diária, todo dia, todo momento. Torpeza. A palavra escrapes significa palavras e piadas obscenas, maliciosas, vergonhosas, né? O patrão botou a piadinha suja. Olha lá o cristão, não conte para mim, porque vai passar vergonha. Torpeza, já passaram, né? Torpeza, então é isso. Tolice. Essa palavra, traduzindo para o nosso português, morologia, ela pode ser traduzida como palhaçada, conversa boba e de fofoca, aquela conversa desagradável, que não leva a nada, não vai a lugar nenhum, irrita os outros. É uma palavra, é aquele tipo de conversa idiota. Então isso é tolice, isso é carne. E zombaria, a palavra, a gente tem que traduzir a própria tradução, né? Ela é traduzida como facécia, quer dizer, tirar sarro para humilhar alguém, é caçoar. Aquelas pessoas que dizem irmãos, tirando sarro do irmão, e deixa o irmão nervoso, magoado. Isso tudo o que é? Carne ou espírito? Isso é carne. Então, vocês entendem por que Jesus disse que é fácil andar no caminho largo? Porque é mais fácil fazer as coisas da carne, de Adão, do que as coisas do espírito. Próximo. Tem bastante coisa, então não dá para perder muito tempo. Eu quero que você focar. A ênfase é o caminho largo e o caminho espaçoso. Carne versus espírito. Gastar com futilidade. Ao Tiago. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O seu tempo e o seu dinheiro é gasto com coisas de onde? Da carne. Nada para o espírito, nada que edifica, nada que abençoa, apenas coisas da carne. O próprio Tiago está dizendo isso, só para gastar nos vossos prazeres. Está lá fora. Investir na obra. Esse texto eu lamento para aqueles que pregam que não tem dízimo no Novo Testamento. Sinto muito em ter que explicar isso para vocês. Hebreus 7:8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. O autor de Hebreus, que não foi Paulo, ele escreveu a carta provavelmente próximo de 68.
depois de Cristo, 2 anos antes de 70, quando foi destruída Jerusalém. Então ele estava escrevendo para os judeus que se converteram ao cristianismo, que estavam espalhados, eles chamavam de diáspora, espalhados por vários países. E ele usa esse verbo, volta para mim, por favor. Esse verbo recebe, ele está num tempo chamado presente do indicativo, que é também conhecido como presente momentâneo, que ele mostra um fato no momento em que a pessoa fala. É um fato que está acontecendo. Você fala assim, olha, está chovendo aqui, então está caindo água, está chovendo. Então ele fala, a igreja, Atos 2, ela aconteceu no ano 30, a descida de Pentecostes, do Espírito Santo. E nós estamos no ano 68, quer dizer, 38 anos depois, os judeus cristãos estavam ainda pagando o dízimo. Correto? Então, para aqueles que dizem isso, seria melhor arrancar o versículo 8 do capítulo 7, porque no original grego, o autor escreveu isso. Então ele está narrando o quê? Os cristãos judeus, até porque judeu, ele fez isso a vida inteira, desde Moisés. E eles continuaram financiando a obra de Deus, porque em muitos lugares não havia condições, então eles ajudavam no sustento da obra sendo espalhada para o mundo. Próximo. Carne versus espírito, vida fora do discipulado. Gálatas 5,15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Estou pegando atualizado aqui. Cristãos soltos sempre criam brigas e confusões. Era o que estava acontecendo em nas igrejas da Galácia. Havia muita briga, e Paulo escreve isso. Se vocês mordeis e devorais, ele estava usando a expressão de briga de animais. Traduzindo para o nosso português, nem briga de cachorro. Ou cachorro com gato. Aquela brigaiada, então começava aquela confusão. Por quê? Pessoas que estão fora da disciplina do discipulado, do conhecimento, são mais fáceis de arrumar confusão. Porque não tem sobre si uma correção. A vida no discipulado. Olha o apóstolo Paulo escrevendo para os romanos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. O bom discípulo é a alegria do pastor. Mas aqui está ele pastoreando o seu rebanho, mandando a carta para os romanos e dizendo dessa importância. Então veja bem, confusão, briga, mordendo o irmão, aquela coisa chata, todo mundo chateado, vai para lá, emburrado, é carne ou espírito? E você sabe para o bem e simples para o mal, é carne ou espírito? É espírito. O que é mais fácil? Arrumar confusão. A gente é assim, eu não levo desaforo para casa. É carne ou é espírito? O que é mais fácil? Está no caminho da carne ou no caminho do espírito? O caminho da carne é mais fácil. Próximo. Falta de perdão e de oração. Mateus 6,15. Aqui os ensinos do próprio mestre. Se porém não perdoardes as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E perdão e oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, uma coisa importante. Fala a verdade, é fácil perdoar? Não. Por quê? Para perdão você tem que matar a carne, para viver o espírito. Quantas pessoas carregam, não conseguem perdoar, passa anos e não conseguem perdoar uma ofensa. Agora o que Jesus disse? Se você não perdoar essa pessoa, o Pai também não te perdoa. Porque olha, se Ele perdoou o que você fez, você não pode perdoar o outro, é uma dívida. Aí a gente entende por que Jesus disse que o caminho ele era apertado. Porque você tem que perdoar. Ô pastor, mas a pessoa me ofendeu, me humilhou. Você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Olha, você tem a escolha. Ou perdoa, ou não perdoa. Ou ora, ou não ora. Não tem escolha. Próximo. Aqui chegamos lá. Vinho ou Espírito Santo? Vinho aqui pode ser traduzido também no nosso dia. Cerveja, cachaça. E sei lá, tem tantas aí que eu não conheço todas. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Tem sido ensinado, já vi pregadores, pastores, ensinando assim, ó, pode beber um pouquinho,
que não tem problema. Vamos ver primeiramente o que é que o apóstolo Paulo ensinou. Depois a gente traz para o nosso contexto. Primeira coisa que a gente precisa dizer: Efésios foi escrito para quem? Foi para os Efésios. Quem eram eles? Os Efésios eram adoradores de Dionísio, deus grego, ou Baco, mesmo Deus para os romanos. A gente poderia traduzir para os nossos dias aqui, atuais brasileiros, um Zé Pilintra. E ao beber, eles cantavam, dançavam e profetizavam sob o controle de Baco. Então eles naturalmente entendiam que eles estavam cheios do Baco. A palavra encheios, leiru, dá a ideia de controlar. Então quando Paulo fala de encheios do Espírito, ele fala de você ser controlado. Quer dizer, você pode parecer bêbado pelo Espírito ou bêbado de bebida alcoólica. Pastor. E após a conversão, os irmãozinhos continuaram assim. Ia para a igreja e ia tomar caneca. E aí o apóstolo Paulo escreve isso. Não nos embriaguemos. Agora, tem como provar isso? Que significa exatamente o que eu estou dizendo? Vamos ver a igreja. Próximo. Atos 2, 4, 13 e 15. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Outros, então muitos diziam, né, que coisa maravilhosa, mas outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Estes homens, Pedro fala, Pedro e os 11, não estão embriagados como vivem dispensando, sendo esta a 3ª hora da manhã. Quando desceu o Espírito Santo sobre a igreja, eles pareciam bêbados e começaram a falar em outras línguas, idiomas mesmo. E as pessoas que viram, tinha gente que ficaram louvando a Deus, eles estão falando na nossa língua. Mas muita gente dizia que eles estavam embriagados, 9 horas da manhã. Então Pedro vai explicar para eles que estava se cumprindo a profecia de Joel. E o que ele está dizendo? A comparação: ou você está embriagado no Espírito, ou está embriagado do vinho. Aqui no caso, a bebida alcoólica, quer dizer, está sendo controlado. Assim, os Efésios estavam acostumados a profetizar, a cantar, a fazer tudo inspirado pela bebida. E agora Paulo está dizendo que é o Espírito Santo que faz isso. No mundo não fala assim: olha, eu preciso beber para criar coragem. Eu estou triste, eu vou beber para comemorar, para ficar alegre. Agora a alegria, o controle, tudo vem do Espírito Santo. Mas que o não vos embriagueis com vinho. Próximo, vamos ver. O apóstolo Paulo, ele cita Provérbios 23, 31, na tradução conhecida como Septuaginta. Ele cita o versículo 31. Mas para vocês entenderem todo o contexto, eu peguei até o 34a, na tradução da King James, que ela faz mais ou menos algo bem próximo, como o inglês, ele é uma língua filha do grego. Próximo para a gente ver, a Septuaginta foi a tradução do Antigo Testamento para o grego, né? Do hebraico para o grego. Volta para mim, por favor. Não se deixe atrair pelo vinho. Não os embriagueis de vinho. Ele diz: não se deixe atrair pelo vinho, quando está vermelho, quando cintila no copo escorre suavemente. A gente poderia ver a cerveja. Quem gosta de cerveja é tentado, na hora que vê aquele espumando descendo assim. Ele fala: não fica olhando. No fim ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar. O que acontece se você dormir no meio do mar? Está lá, você pode pegar na nossa tradução que está algo parecido com isso. Então ele estava citando isso daí. E lamento, deixei muita gente triste, mas essa é a verdade. Era isso que eles ensinavam. Ora, se você mudou de vida, irmão, não dá para ser congregação do barril nem comunidade da cachaça. Você tem que se converter mesmo, tem que ser liberto. Próximo. A porta larga é o mundo. Então está correto. Muitos entram por ela, inclusive pessoas dentro da igreja, cristãos nominais, só de nome. O caminho espaçoso é o da carne, que conduz ao pecado. Nem tudo da carne é pecado. Falei por exemplo, churrasco. Eu estou comendo um churrasquinho delicioso, saboroso, uma picanha. Eu não estou pecando, é da carne. Mas eu passo para a gula, aí já pego. Como até passar mal, aí é gula.
Aí é glutonaria, aí é pecado. Aí alguém vem e serve, ainda que para mim não seria tentação, porque eu não gostava de cerveja nem quando indo, não vai ser a essa altura do campeonato que eu vou gostar. Eu trabalhei na cervejaria, tinha de graça lá, eu não queria, mas imagina, aí eu bebo, apronto as minhas lá, aí já pequei, né? Então, o que é a porta larga, igreja? A porta larga é o mundo, e o caminho espaçoso é a carne que conduz ao pecado. Próximo. A porta estreita é o arrependimento que leva ao batismo, e poucos o encontram. O caminho estreito é o do Espírito. Vocês viram como que é difícil andar no caminho estreito? Porque são as coisas do Espírito. Próximo. Aí então aqui nós temos os frutos da carne: adultério, fornicação, adultério, casado que trai, fornicação, todo tipo de pecado sexual, impureza, é tudo que é imundo, lascívia, a gente traduziria hoje como tarado, né? Idolatria, adoração a falsos deuses, imagens, coisas, pessoas, idolatria por bens, né? A gente pode ter idolatria com as coisas nossas, né? A minha casa pode se tornar um ídolo para mim. De repente eu não quero usá-la para a obra de Deus. Próximo. Feitiçaria. É interessante que a palavra feitiçaria no grego, farmaquia, é de onde vem a nossa palavra farmácia, farmacêutico. Envolvia o quê? Artes mágicas, mago, bruxaria. Hoje tem feitiçaria, macumbaria e por aí vai. Inimizades, ódio que prejudica, contendas. Contendas pode ser traduzido como gente barraqueira. É aquela alma que não foge, porque com ela vira um ABCD inteiro. Ciúmes, rivalidade invejosa que se tem medo de perder algo, não, ciúmes, infelizmente. Ciúme é prova de amor, não, é obra da carne mesmo. Iras, caráter explosivo, né? Aquele irmão bomba atômica, né? Qualquer coisa, a qualquer momento pode explodir. Pelejas, desentendimento, tem gente que gosta de desentendimento. A gente fala assim, ele é do contra, não, ele é de peleja mesmo, desentendimento. E dissensões, que são as divisões. Próximo. Heresias, do grego heresis, seita, é o ensino falso que engana muitos discípulos. Obra da carne, por quê? Olha, cada um hoje prega aquilo que gosta. Quem quer beber? Pega um texto, distorce e ensina que pode beber. O sujeito que quer ter várias mulheres, ele pega um texto lá que Davi teve várias mulheres, que Salomão teve 1000, e prega também. Eu já vi gente falar que ensinar, a igreja ensinando, olha, ensinando, hein? Que Jesus também tinha 2, que era Marta e Maria. Você prega o que você quiser. Invejas, ódio, desgosto pela felicidade do outro, né? É aquele né? Fulano comprou uma coisa, compra igual. Reformou a casa, reforma também. Trocou, troca também. A irmã veio com sapato que, olha, passou todo mundo de sapato lindo do outro domingo. A invejosa também vem com igual. Muda a cor para disfarçar. Bebedices, na verdade a Bíblia usa várias palavras gregas para bebida. Tanto aquelas que significam bêbado, como aquelas que significam simples ato, né? Pedro mesmo usa uma palavra traduzida na atualizada como borracheiro, né? É o uso da bebida alcoólica, estar bêbado. Glutonaria era uma folia feita para baixo que envolvia muita comilança. O povo comia até passar mal. Aliás, eles falam que os romanos, inclusive eles tinham vida curta, porque a glutonaria era tão grande na vida deles, que eles comiam, aí não cabia mais. Sabe o que eles faziam? Provocava vômito, vomitava para comer de novo. Próximo. O que a Bíblia fala sobre quem pratica essas coisas? E coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão nos declaro, como também já antes nos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Esse caminho é bem espaçoso e muita gente tem andado por ele. Então a gente precisa ver, você se desviou do caminho, desse caminho para seguir heresia, também você está fora. Próximo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O texto é muito claro. Então o caminho apertado é o caminho que a gente precisa do Espírito Santo. Você não anda no Espírito sozinho. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. Não tem como andar no caminho do Espírito na carne. Por isso que
Paulo escreveu assim, olha, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Porque eu quero fazer isso. Olha, Marco, vamos jejuar. Ai, pastor, tem que jejuar o dia inteiro. Eu não vou. Jejum é para o passado. É coisa é sacrifício. É a carne falando. O jejum é bom porque ele nos ajuda a deixar as coisas da carne e se concentrar no Espírito. Ele não vai mudar Deus, ele ajuda a mudar a mim mesmo. Eu mesmo serei modificado. É algo que me ajuda, ele é algo de consagração. O que é sacrifício para Deus é outra coisa. Isso daí não tem nada a ver com sacrifício, mas ele ajuda o quê? Ele ajuda a mortificar a carne. Por isso que Jesus jejuou. Jesus jejuou. Moisés jejuou. Elias. Se você olhar, aí os apóstolos, a igreja. Porque era importante para ajudar na batalha. Está muito carnal? Para e jejua. Mesmo que seja um jejum até meio-dia, ele ajuda. Ele põe um freio de mão na carne, porque a tendência, quem faz coisa carnal, está sempre fazendo. O que é mais fácil, irmãos? Você ir em festa de segunda a domingo, ou vir na igreja de segunda a domingo. Aí a pessoa fala assim, é muita coisa, não precisa tudo isso. E por que aquelas coisas todo mundo vai? Porque você vive no caminho da carne. É muito simples, é muito básico isso. Próximo. Fruto do Espírito. Vamos ver o que é do Espírito. O amor a Deus e ao próximo. Gozo, a palavra cara. Felicidade com Deus, alegria, ter prazer nas coisas de Deus. Né? O amor, agapei. São 4 palavras, mas aqui vamos ficar só com essa, que é o amor sacrificial, o amor supremo. Paz, Irenei, calma interior. Então você vai ter calma. Longanimidade, marcotímia, significa paciência, perseverança, tolerância. Benignidade, esse crestotês, significa preocupação em tratar os outros com gentileza, como Jesus tratou. Então a benignidade faz com que você trate bem as pessoas. A longanimidade da paciência, tolerância, né? Tem aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, tem a família, aqueles irmãos, meu Pai eterno. Para a gente não sair brigando com todo mundo, a gente tem longanimidade, né? Longa palavra, longa, né? Longa quer dizer longa mesmo. Cachorro do vizinho, né? Enfim. Próximo. A bondade é a excelência espiritual em ajudar os outros. A diferença de benignidade para bondade é que bondade é algo de iniciativa. Você vê uma pessoa precisando de ajuda, independentemente da cor, do sexo, não interessa, você vai ajudar. Isso é bondade. Ela está passando fome, está sem roupa, não tem isso, você vai lá e ajuda. Aí você não pergunta para ela a cor dela, a religião dela, se ela crê em Deus, você vai ajudar a pessoa. Bondade, ela não está vinculada a nada, a não ser o ato de você fazer como Deus. Deus ouve a oração de qualquer pessoa que for sincera. Correto? Fé. Aqui ele usa a palavra conhecedor, como era Paulo. O emuná, hebraico, que nós já falamos anteriormente, lealdade, fidelidade de caráter em Deus. Então a fé, ela faz você confiar na lealdade do caráter de Deus. Mansidão. Ai, como faz falta esse fruto do Espírito, hein? Submissão dócil, calma e humilde, o contrário de agressivo. Você vê, a pessoa calma. Diz que Moisés, né? Ele matou. Uma discussão lá entre um hebreu e um egípcio, ele matou o egípcio. Como Deus precisava dele, não tinha condição de um homem agressivo ser líder. Deus tinha que moldá-lo. Nós vamos falar sobre sofrimento domingo que vem. Então Deus, além do sofrimento do deserto, Deus levou Moisés a morar com o sogro dele. A Bíblia fala que ele foi o homem mais manso. Teve que aprender a conviver com diferenças. É uma moldagem, então você tem que ser manso, tem que aprender a conviver com as pessoas, a entender as pessoas. A gente gostaria que todo mundo seguisse um caminho correto, o caminho aqui que a gente entende, mas nem todo mundo é assim. Às vezes um gosta de azul, gosta de preto, gosta de amarelo. Aí a gente tem que aprender, vamos lá. O que a gente faz com a casa? Pinta um quarto amarelo, um quarto assim, um quarto... Agrada todo mundo. Temperança, abençoado. Essa palavra significa o domínio próprio, autocontrole. Tem o domínio sobre seus desejos e paixões. O que nos ajuda a não ficar caindo toda hora na carne? A temperança, é o autodomínio, é o domínio próprio. Ele é que dá isso. Ele é uma espécie de volante que dirige você.
ou até um freio, de mão e de pé, você pisa nos dois juntos, olha, é aquele, olha, vai lá, olha, cuidado. Próximo, a importância do discipulado. Aqui nós estamos usando a versão King James em português. Se é que de fato ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus, quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despires do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a seres renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Próximo, vamos ver isso aí. E a ordem de Jesus: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Próximo. O discipulado tem 3 pontos fundamentais no reino de Deus para entendermos o que ele fala de discipulados lá: comunhão, obediência e serviço. Próximo. Comunhão, a comunhão. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. Então ele usa a casa dele para abençoar. Na igreja eram nas casas. Então ele fala que qualquer que tiver dado um copo d'água a um discípulo, aqui ele está falando da comunhão que você tem com o seu discípulo na sua casa. Então, se você der um copo d'água, agora imagina que você vai dar muito mais do que isso para ele. Você vai dar a verdade, a palavra. Você já imaginou a bênção que tem sobre aquele que gasta tempo e usa os seus recursos para ensinar o outro como é que vai ser? Promessas do Senhor. Isso é discipulado. Tá? Então, a sua casa deve ser um centro do reino de Deus. Próximo. Obediência. Exemplo de Jesus. Cristo, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Pergunta: por que Jesus teve que aprender a obediência não tendo pecado? Foi o único que pisou nessa terra que não tinha pecado nenhum. Por que ele teve que aprender? Para comprovar que Jesus era humano e não divino quando se encarnou. Porque ele não poderia morrer como Deus, então ele não pagaria os nossos pecados e nós estaríamos condenados. Então ele teve que vir como homem mesmo. Tanto que nós vamos ver isso, que o corpo que nós vamos ter dele não é o corpo antes da ressurreição, mas é o corpo depois, porque o primeiro corpo morreu. Ele morreu. O terceiro dia ele ressuscitou. Então ele teve que vir como homem. A diferença é que ele veio como homem perfeito, né? Ele veio como o segundo Adão. Próximo. Serviço. Maior é o que serve. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. No reino de Deus, o maior sempre será aquele que serve os irmãos. Tem um irmãozinho aqui, abençoado, está servindo todo mundo aqui, água para todo mundo, andando para lá, servindo refrigerante, todo mundo sentado. Quem é o maior? O que está servindo. Para Jesus é isso. Se você quer ser o maior, sirva. Aquele que recebe, só fica recebendo, isso não é o maior, isso é menor. Próximo. 90% dos líderes vieram do discipulado individual, diz o Dr. Carlton Rodman. Pesquisa: 90% dos grandes líderes nascem nos discipulados. Próximo. Aqui, eu não sei se dá para vocês enxergarem bem aí, ele mostra a eficiência, um estudo feito da falta de discipulado na igreja. Então, no número de membros recebidos, em 2 semanas, ficaram 40% das pessoas novas. Aqui estamos falando, antes do batismo, 20%, já caiu fora. Ele põe aqui que no prazo de 5 anos do Berlinho, tem 5%. Então há uma troca muito grande, porque as pessoas não recebem base para enfrentar as dificuldades da vida cristã, da vida do cristão na vida em geral. Próximo. Caminho apertado. Existem 2 situações no caminho. Ou você está sentado à beira do caminho, solto e fora do discipulado. Aí Jesus diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Por que ele exige esse amor? Porque senão a gente abandona Jesus por qualquer motivo. Próximo. Então, ou você está sentado, ou você está andando no caminho apertado. Tem quem te diga não.
Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então ele diz que se a gente não tem disciplina nenhuma, não recebe a palavra, irmão, você está errado, você tem que fazer isso, tem que corrigir aquilo, você não é filho, é bastardo, porque os filhos de Deus têm que ser corrigidos. Próximo. O que o Espírito Santo tem que transformar em nossa vida? A vida para a obediência. A gente é acostumado a ser desobediente, porque a gente é assim mesmo. Você precisa, mães, e isso inclui eu, né? Mãe precisa falar para o filho assim: filho, você está muito obediente, me desobedeça. Alguma mãe precisou fazer isso uma vez na vida? Meu filho, você é muito obediente, seja desobediente para sua mãe. Filho, como você, filha, você é muito obediente, seja desobediente. Ninguém fala isso, né? Por quê? Porque nós viemos de Adão, no primeiro nascimento. A sua comunhão com Deus, a sua família, aqui são as lições que tem lá no discípulos 1. Então tudo isso aqui é material que já tem aí, tá? A sua família, o seu relacionamento com a família, como você vai tratar a família, respeitar, amar, ajudar. Ainda que possa ter problemas com a família, você não pode, a gente gosta muitas vezes, às vezes, de tratar de uma maneira errada. Você no seu trabalho, o seu testemunho, o seu exemplo lá, em todos os sentidos. Suas finanças e o dízimo. Você, como igreja, você é a igreja de Jesus. Seu discipulado, você e a volta de Jesus. A sua vida sendo preparada para isso. Próximo. A ordem das prioridades no caminho apertado e espaçoso. Jesus é o Senhor. Então, caminho apertado. É Deus, família, igreja, ministério e trabalho. A independência, a família, o trabalho, Deus, a igreja. Qual que é a diferença disso aqui? A diferença é que quando Deus é o meu número 1, é a minha primeira prioridade, eu entrego para Ele me ajudar em todas essas áreas. Quando a família eu abandono todas as coisas de Deus, então eu começo a fazer a obra de Deus relaxadamente. Resultado, a minha vida espiritual, ela fica nanica, ela não cresce. Eu continuo a mesma pessoa, igualzinha, ainda que passe 10, 15, 20 anos dentro de uma igreja. Próximo. Você presta contas como discípulo? Então tá lá. Essa questão de obediência, nós vamos ter o último domingo nós vamos falar sobre isso. Então, obediência, há uma conversão, quando a gente coloca Jesus em primeiro lugar, veja como é o próximo. Há um exemplo de Timóteo, trazendo-me à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. A avó era uma discípula, ensinou a filha Eunice, a Loide ensinou Eunice e ensinou Timóteo. Então, era uma família onde eles aprenderam a colocar Deus em primeiro lugar. O resultado é que toda a família estava servindo a Deus. Então, tinha os seus princípios. Porque o fato de Deus ser o primeiro não quer dizer que a gente é relaxado com as outras coisas. Significa que nós procuramos a orientação de Deus para ajudar cada um. Próximo. Muito bem. O discípulo não escolhe o seu discipulador, exceto quando acontece aquela situação de que a pessoa já vem trabalhando com uma pessoa bom tempo e depois acaba trazendo aquele como discípulo e ele acaba assumindo, né? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. Então, ele vai passar por um tempo onde ele vai aprender a palavra de Deus. Próximo, parte daquilo que nós estamos explicando aqui. Você tem que dar frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Você tem dado mais frutos da carne ou frutos do Espírito? Nunca se esqueça disso. Próximo. A sua missão é ser semelhante a Jesus. E para isso tem que ser inimigo do mundo. Então precisa renunciar ao mundo e ao pecado. Você tem que fazer uma escolha. E será escravo da sua consequência. O mundo será escravo da carne. O alvo será escravo de Cristo. É uma escolha que nós já fizemos. Nós estamos vivendo de acordo com isso. Se você escolheu o mundo, você não tem tido tempo para as coisas de Cristo. Vamos dizer assim, as coisas espirituais na sua vida, elas basicamente não existem. Você não tem tempo para oração, você dificilmente lê a palavra no meio da semana, porque você já fez a sua escolha. Você vive pela carne. Orar para você é um sacrifício. É penoso. Porque você já fez a sua escolha. Próximo. Caminho espaçoso.
não gosta de orar nem jejuar, não gosta de ler a palavra, não gosta do discipulado, tempo gasto com atividades que só dão prazer para a carne, faz o que quer, manda quando quer e como quiser, não é um discípulo. Próximo, caminho estreito, gosta de orar e jejuar, e tem gente que gosta, viu? Gosta de ler a palavra, obedece ao discipulado, tempo gasto com atividade que edifica a sua vida espiritual, é um discípulo obediente e entendeu a missão dada. Vamos ao alvo. O seu alvo é... Você vai saber isso no domingo que vem. Nós vamos falar sobre o alvo. Então ele vai ser importante. Deu para compreender, resumir o que eu falei? Qual que é o caminho espaçoso? Espaçosão, todo mundo está entrando, a maioria entra por ele. É a carne. O caminho apertado é o do Espírito. Vocês entenderam por que Jesus disse que é difícil? Porque é difícil viver mesmo. Você já imaginou uma pessoa que provoca você? Está sempre cutucando e provocando? Você fica assim. A carne e o espírito. É a vida. Você está no trabalho. Alguém faz algo. É algo que a gente precisa saber contornar a situação sem entender. Já pensou? Você sai vias de fato no trabalho? Sai no tapa mesmo? É muito fácil. É muito fácil. A gente tem que, como eu estava falando com os militares numa quarta-feira, né? E eu falei que quando eu trabalhava no Expresso de Prata, me pediram para pregar um negócio lá, não lembro o que era, eu fui pregar e eu errei. E dei uma martelada no dedo. E eu gritei, ai Jesus! Fechei os olhos, porque a dor era muito. Quando eu parei, eu olhei e estava todo mundo quieto, silêncio. Eu perguntei, por que esse silêncio? Eles falaram assim para mim. É que a gente queria saber o que o pastor fala quando bate o martelo, dá uma martelada no dedo. Para ver o que acontece. Aí ele perguntaram, como é que eu vou parar de xingar? Aí entra a questão, só tem o Espírito. Você não anda no caminho do Espírito, na carne. Então eu preciso da direção e da ajuda do Espírito Santo. Amém? Então é importante a gente acompanhar. Domingo que vem nós vamos falar sobre o alvo. E sobre o alvo nós vamos apresentar como que Jesus e os apóstolos ensinavam a tribulação, a provação, o sofrimento do cristão nessa vida. Então nós vamos ver, e isso vai ser bastante edificante, porque sofrimento é uma coisa que todo mundo aqui de alguma forma tem, já teve, tem ou terá. É algo que não tem como escapar, infelizmente não tem, mas a gente tem como se posicionar diante dele. Pai Celestial, eu te agradeço por esta segunda parte que está encerrada, e que o Senhor nos abençoe e nos direcione e dirija as nossas vidas, porque nós já estamos entendendo o que é a porta, o que é o caminho, e vamos entender o que é o alvo das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.